Ser fluente é o sonho de todo mundo que estuda inglês. O que mudaria na sua vida se você fosse fluente? Muita gente sonha em ser fluente para poder viajar sem perrengue nenhum, ou para assistir um filme sem legenda e entender tudo, ou compreender uma música, por exemplo. Alguns outros sonham em ter um emprego melhor, alguns querem só uma promoção. Mas afinal de contas, o que é ser fluente? O que é fluência? E mais do que isso, o que é fluência com proficiência? Nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre isso. Eu sou o Bob e você está no Be Brave, aquele canal que mais do que falar de inglês está aqui para capacitar você a entender como você aprende e a tirar o máximo disso. Mas afinal de contas, o que é fluência? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é fluência e o que não é fluência também. A gente também vai falar da relação da fluência com a proficiência. Porque pensa bem, muita gente que sonha em ser fluente não consegue chegar lá. Por que será? Uma das coisas que eu descobri ao longo da minha experiência é que tem muita gente que está perdida. Não sabe não só onde não está, mas também não sabe como chegar onde ela quer. Algumas outras pessoas, elas sentem que estão patinando, elas não evoluem. Estão sempre no mesmo lugar, aprendendo sempre os mesmos pontos. Algumas outras pessoas têm bloqueios e obstáculos na hora de aprender o idioma. E como é que a gente faz para resolver isso? Bem, esse vídeo vai trazer um norte. Ele vai trazer algumas diretrizes para que você chegue na fluência e ter certeza de que você é fluente realmente. Ele também vai dar algumas estratégias para você superar esses obstáculos, esses bloqueios e parar de patinar e evoluir. Afinal de contas, para você chegar na fluência, muita gente acha que precisa de muito tempo ou de muito dinheiro. Mas será que é verdade? A gente precisa, sim, com certeza, de algumas horas de estudos e essas horas, elas são meio que um padrão. Varia um pouco de pessoa para pessoa, mas a gente tem um pouco de padrão. Então depende muito do quanto você vai realmente estudar em casa, por exemplo. Quanto tempo você vai dispor. E o dinheiro entra aqui um pouco naquela questão de, poxa, onde eu vou realmente investir então? Como saber se aquele curso é bom, se aquele professor é bom? Entra um pouco naqueles passos que a gente já falou, inclusive em outros vídeos, sobre depende de como você aprende. E aí você vai conseguir investir certo, por um tempo certo, sem gastar rios de dinheiro para chegar lá. Uma outra coisa, um outro problema que muita gente traz é a questão do método. Qual método é realmente eficaz? Afinal de contas, ele tem que ser motivacional, ele tem que ser adaptável, ele tem que trazer para você o prazer de estudar. E como você descobre se aquilo serve para você? Entra de novo naquilo que a gente falou de como você aprende, do seu perfil, certo? E outras pessoas também acham que fluência é para o mais jovem. Afinal de contas, eu já estou numa idade onde aprender é difícil. Bem, isso também não é verdade. A neurociência descobriu já que nós continuamos a produzir neurônios, que é onde ficam armazenadas as nossas informações, até o último dia da nossa vida. Então nós podemos sim continuar aprendendo ao longo da nossa existência. Bem, dessa forma a gente vai falar sobre esses pontos e aqui também eu vou trazer algumas informações sobre como funciona essa coisa de fluência? Como que aqui no Brasil as pessoas acreditam o que é fluência? Nós vamos desmistificar e trazer para vocês esses pontos de como ser fluente com proficiência. Vamos lá? Para começar, eu quero dar um exemplo bem prático para você entender a diferença de fluente e proficiente. Você gosta de cozinhar? Ou conhece alguém que gosta e que cozinha muito bem? Com certeza você conhece. Eu mesmo conheço algumas pessoas que cozinham maravilhosamente bem. Mas o fato de cozinhar bem significa que ela conseguiria ser um chefe de um restaurante? Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que cozinha muito bem. As comidas que ele faz são muito saborosas. Porém, é na casa dele. Ele não tem um domínio das técnicas, ele não tem um domínio do conhecimento dos ingredientes. E ele também não tem uma vivência de uma cozinha de restaurante com toda aquela loucura ao mesmo tempo acontecendo para entregar um cliente, ou para entregar um prato para um cliente, né? Você não vai servir o cliente ali para comer, afinal de contas. Bem, esse é um exemplo do que as pessoas acreditam que é ser fluente, porque cozinham bem em casa, e um proficiente, que é aquele cara que domina aquela situação. E para você ser proficiente,
só pode dizer quem é proficiente quem passou por um teste de uma autoridade internacional. Então deixa eu trazer um pouco de informação para você. O British Council, que é uma organização do Reino Unido que trabalha as relações do Reino Unido com países e organizações nos níveis do ensino da língua inglesa, arte, cultura e entretenimento. Ele avalia a população de alguns países para identificar a porcentagem dessa população que fala inglês, que se comunica em inglês, e a porcentagem que é fluente e ou proficiente. E ele fez esse exame aqui no Brasil há mais ou menos 20 anos atrás e se descobriu que apenas 3% da população brasileira se comunicava em inglês de maneira efetiva. Ok, 3% é uma parcela bem pequenininha. Mas sabe o que me chama mais a atenção? Há 2 anos atrás eles fizeram um novo levantamento aqui. E se descobriu que apenas 5% da população brasileira, 10 milhões de pessoas, se comunicam em algum nível de inglês. E que desses, só 1% é fluente. Pouca gente, não é? Por que será que depois de tanto tempo assim, a gente não aumentou o número de pessoas que são realmente fluentes no Brasil? A gente vai pensar um pouquinho sobre isso ao longo desse vídeo. Ok, além disso, a gente tem que pensar numa outra coisa do British Council aqui. Quem é esse British Council? Por que ele avalia? Para você saber se você é proficiente, lembra a ideia do chefe e do cozinheiro? Então, para você saber se você é proficiente, você tem que fazer um teste de uma organização internacional reconhecida. E são algumas organizações específicas. Não adianta você ir na escola da Dona Maria fazer um teste que ela aplica. Você tem que fazer um teste de uma autoridade. Então vamos aos dados que essa pesquisa do British Council revelou sobre o Brasil. Nós estamos em 41º lugar num grupo de 70 países, ou seja, nós estamos na metade final do número de pessoas que se comunicam em inglês ali naquela população. E outro dado que me chamou a atenção é quando eles avaliaram os currículos dos trabalhadores brasileiros. Eles descobriram que só 36% de quem coloca que é avançado ou fluente realmente é avançado ou fluente. Bob, e qual é a diferença do avançado para o fluente? O avançado é uma pessoa que já tem um grande domínio, já tem um grande conhecimento, mas ainda escorrega e ainda tem dificuldades, ou em algumas partes do vocabulário, ou em algumas estruturas da gramática, e ainda dá aquela enroscada. O fluente, ele flui, literalmente. Ele não tem esses percalços mais. Ele vai conversando, mesmo que ele não saiba, ele tem a estratégia para contornar aquilo que ele quer falar e tudo mais. Então, o avançado é um nível anterior. Lembra no vídeo que eu falei do SAF, Common European Framework? Pois é, essa tabela de referência de proficiência no idioma, ela diz que o avançado ele é o C1. Nós temos A1, A2, B1, B2, C1, C2. O avançado é o C1. E o fluente ele é o C2. Inclusive, nos testes internacionais de proficiência, existem testes diferentes e notas diferentes para quem é avançado de quem é fluente. E vamos falar um pouquinho sobre isso então. Não é porque alguém termina um curso de inglês que ela é fluente. Não é porque alguém estudou 5, 7, 10 anos de inglês que ela é fluente. Isso quem avalia são essas instituições internacionais. Não é a gente acreditando nisso. Bem, eu quero falar um pouquinho de uma história que prova esse dado aqui do British Council. Como eu falei num outro vídeo, há alguns anos atrás, eu trabalhei para uma empresa de processos seletivos aqui de São Paulo para empresas multinacionais. E uma das coisas que a gente fazia nós avaliávamos os candidatos a alguns cargos ou a trainee de empresas multinacionais no quesito inglês. E uma das empresas, no caso a Coca-Cola, eles receberam 160 mil currículos de candidatos a trainee. Desses 160 mil, 2.900 mais ou menos colocaram que eram fluente, não é nem avançado, é acima, fluente. Nós fomos testar essas pessoas numa entrevista oral em inglês. E sabe o que aconteceu? Apenas 400 delas realmente eram fluentes. Tá percebendo como a gente está falando de um universo muito pequeno de pessoas que realmente são fluentes quando testadas e não quando acreditam? 400 de 2.900 é 15% mais ou menos, nem isso.
Ou seja, você está em qual grupo? Você está no grupo que sabe que não é fluente? Você está no grupo que acha que é fluente? Ou no grupo que tem certeza que é fluente? Bem, vamos falar um pouquinho sobre cada característica do ser fluente e como a gente alia isso ao proficiente. Vem comigo. Então, afinal de contas, o que é e o que não é fluência? Vamos separar e desmistificar esses dois campos aqui para ficar bem claro, inclusive você começar a perceber que você já é sim, em algum nível, fluente. Primeiro a gente precisa entender que fluência e proficiência são duas coisas diferentes. A fluência faz parte da proficiência. Ok, Bob, eu ainda não estou entendendo direito. O que todo mundo fala por aí, vem ser fluente, vem atingir a fluência, está se falando de uma das habilidades do inglês. Lembre que o inglês ele tem 4 habilidades. O speaking, listening, reading e writing. Né? A fala, a audição, a leitura e a escrita. Não lembro se foi essa a ordem que eu falei, mas enfim, são essas 4. A fluência, ela é a sua capacidade de fluir enquanto você fala. Muita gente não sabe que quando a gente fala fluência, a gente está falando de fluência verbal. É isso mesmo, é quando você fala. Então, isso é fluência, quando a gente fala da fluência em si. E ela tem aqueles componentes. Se a gramática está correta, se o vocabulário está adequado, se você tem a capacidade de contornar a dificuldade, algum obstáculo quando você ou não sabe a palavra, ou você se perde ali na comunicação. E a gente faz isso inclusive em português, né? Então, essa é a ideia principal de fluência. A proficiência, ela é o domínio, ela é a maestria, ela é a competência das 4 habilidades e não só da fala. Ou seja, além de falar corretamente e com fluidez, como a gente fala da fluência, você escreve bem, você também consegue ler de maneira competente, você também ouve sem dificuldade. Então, vamos de novo perguntar para você. Você quer ser só fluente? Você quer só falar? Ou quando a gente fala, a gente também ouve o outro? Ou quando a gente viaja, a gente bate o olho e lê alguma coisa e entende o que está sendo lido ali? Ou se você precisa escrever, que seja uma mensagem no Facebook, ou que seja um e-mail para alguém, você também precisa disso? Pensa um pouquinho. Você quer ser fluente ou você quer ser proficiente? Ser fluente não é falar sem errar, não é falar sem parar. Ser fluente não é você conseguir dominar todos os campos do inglês. Ser fluente é você falar e transmitir uma mensagem. Isso é a fluência verbal que todo mundo fala por aí. Todo mundo precisa, ou todo mundo quer, na verdade, a proficiência. É falar do jeito certo. Você já viu um gringo, por exemplo, falando com você ou com alguém aqui no Brasil, pode até ser na TV mesmo, que ele fala tudo enrolado, que ele fala meio atrapalhado, com as palavras trocadas, mas ele consegue transmitir a mensagem? Nós brasileiros somos muito receptivos com os estrangeiros, não é verdade? A gente gosta de receber as pessoas e gosta de receber bem. A gente gosta de fazer elas se sentirem à vontade. E quando a gente vai conversar com elas, a gente faz de tudo para ajudar elas a se ambientarem e a conseguirem transmitir a mensagem que elas querem ali. Se você já viajou para o exterior, você vai perceber, e você vai concordar comigo, que nem sempre é assim. Nada contra, cada povo tem o seu jeito, ok? Mas que nem sempre você vai receber toda essa ajuda. Então, quando você é proficiente, você consegue se comunicar, você consegue falar da maneira correta, fluida, contornando os obstáculos, mas você também consegue receber todas as informações, lendo, ouvindo, e se você precisar, você consegue escrever também a mensagem. Essa é a principal diferença entre fluência e proficiência. Então, a fluência é você conseguir
se comunicar de maneira fluida. A proficiência é você dominar a língua. Qual dos dois você prefere? Então, como é que eu faço para ser fluente? E como eu faço para ser proficiente? Eu tenho uma notícia boa para te dar. Você provavelmente já é fluente. Como assim, Bob? Então eu já sei falar? Na verdade, a fluência ela tem níveis diferentes. Ok? Ela não é um nível só. Ela tem esses níveis diferentes. Isso significa que um aluno do básico do inglês já é fluente no básico. Quer ver só? Se eu perguntar para você, Hey, what's your name? Where are you from? What do you do for a living? E você conseguir responder essas perguntas sem dificuldade, my name is João, I'm from São Paulo, Brazil, I'm an architect. Você já é fluente no nível básico. Então, valorize essa conquista sua. Qual é o seu grau de fluência? E conforme você vai estudando e vai crescendo, a fluência vai crescendo e vai evoluindo junto com você. E quando você chegar no nível avançado, e aí você pode fazer um teste de proficiência, você vai saber se você domina aquela língua. Ok, agora que a gente já separou a fluência, que são vários passos e várias etapas e níveis de fluência da proficiência, que a gente vai falar mais um pouquinho no final, vamos falar então desses passos e desses níveis de fluência, de acordo com onde você já está. Para isso, eu quero que você lembre dos passos que a gente já falou no outro vídeo para chegar lá, que são 7 passos, né, de aprendizado, e ele passa inicialmente por você saber o seu perfil de aprendizagem, né, que tipo de atividade que se encaixa melhor aí na sua forma de aprender, quais são os ciclos que você vai passar, também do seu cérebro e também a sua escolha de escola, um professor, uma metodologia, um aplicativo, aquilo que se encaixa melhor na sua forma de aprender, como que você vai adaptar tudo isso para você. Bem, se você não sabe do que eu estou falando, tem outros vídeos aí atrás que você pode procurar que falam desses 7 passos, ok? Uma vez falando disso, a gente vai então para os níveis. Lembra que você tem o nível de influência básico, o nível pré-intermediário, intermediário, o upper, né, ou o pós-intermediário ou pré-avançado, o avançado e o proficiente. Ok, deixa eu contar uma historinha. O americano veio para o Brasil pela primeira vez de férias, querendo conhecer o nosso país. E o que ele fez? Ele fez o que muita gente faz quando viaja. Ele pegou um dicionário bilíngue e um livrinho de frases prontas, para ele saber que frase ele ia usar em inglês em determinadas situações. E aí, a partir dessas frases, ele olhava no dicionário. Então ele foi pegar a sua primeira refeição, foi fazer a sua primeira refeição aqui no Brasil. Chegou ali, pegou o menu, deu uma olhada, tudo, pegava o dicionário, traduzia, então, lagosta, lobster, legal, ok? E no final ele foi tentar falar em português com um garçom para, interagir um pouquinho ali. Então ele foi lá no livrinho e olhou, how much? Eu preciso saber quanto ficou a conta. Ok. Ele foi no dicionário, how, como, much, muito. Aí ele olhou pro garçom, como, muito? E ele queria perguntar, na verdade, quanto foi? Esse é um exemplo que a gente pode usar do que não é essa proficiência, mas é uma espécie de fluência, porque afinal de contas, ele falou, como muito, certo? Essa é uma diferença, e a gente não quer fazer o como muito, a gente quer o quanto ficou, ou quanto é a conta, certo? Bem, você que é básico, é o primeiro que eu quero falar. Você já tem um nível de fluência, nível básico. Lembra? Fluência aqui é de fluência verbal, é a capacidade que você tem de falar. Então, você vai pegar tudo aquilo que você está estudando, toda aquela base, e vai treinar bastante aquelas frases, certo? Traz sempre para a sua realidade. Então, você está estudando sobre partes do corpo, por exemplo. Muita gente, quando estuda básico, estuda partes do corpo. Então, você precisa entender quais são as partes do seu corpo, como que é aquela pronúncia e qual é aquela frase. This is my left arm, this is my right arm. E você vai praticar. Transforma isso em negativa, transforma isso em pergunta, certo? Pratica, se grava, se ouve. Dessa forma, todas essas estruturas básicas, verb to be,
o to do, auxiliary, simple present, present continuous, todas essas estruturas vão se solidificar dentro de você. Lembra, depende de como você aprende, de como você vai fazer esses exercícios e tudo mais, certo? Ok, se você já está no nível intermediário, você já vai começar a fazer isso um pouco diferente. Por quê? Você já consegue pegar diálogos de outras pessoas e trazer para a sua realidade. Dessa forma você vai conseguir interagir. Então, pegue cenas de vídeos, de filmes, uma série e veja aquela situação. As pessoas estão no restaurante, veja como elas conversam. Pegue as legendas em inglês de como as pessoas conversam e traz essas frases para a sua realidade, para a sua verdade. E imagina você naquela situação. Dessa forma você vai começar a aumentar o seu banco de palavras. Você vai começar a ter outras opções. E vai ficar natural, porque você vai usar as palavras de quem fala aquela língua. Então dessa forma você vai sair daquele the book is on the table, que quem é básico precisa dessa repetição mais básica para adquirir a linguagem e vai começar a criar as suas próprias frases, o seu próprio universo. Lembra? Parar de falar como um papagaio. E quem já é avançado, quem já está no nível superior, esse sim precisa de uma interação ainda maior. Ouve tudo sem legenda, tenta captar as frases, as palavras que estão sendo ditas e se então ele não consegue, aí ele põe a legenda para se certificar de pequenos detalhes, porque tem muito linking sounds, aqueles sons de contração, certo? Que a gente precisa treinar bastante para ficar a fala de uma forma natural. Isso eu estou te mostrando para provar para você que um básico, um intermediário, um avançado, todos têm fluência, cada um dentro do seu nível. Então quando você vira alguém falando assim, atinja a fluência, a pessoa está falando de proficiência ou a pessoa está falando de fluência verbal? Todo mundo está vendendo fluência verbal. Aqui, a nossa proposta é que você tenha fluência com proficiência, que é o domínio da língua. É falar e falar corretamente. Conseguir contornar com estratégias cada obstáculo que aparece. E não ficar repetindo as frases prontas que você tira como um papagaio. Certo? Bem, uma vez treinando essa fluência, e aí você vai precisar escrever, você vai precisar ler, você vai precisar ouvir para conseguir reproduzir na fala. Se você for seguindo essa fluência direitinho e treinar todas as 4 habilidades, quando você chegar lá em cima, você vai poder fazer o teste de proficiência, que é o que eu quero falar um pouquinho a seguir. E chegou a hora da gente falar então dos testes de proficiência. Fluência sem proficiência não é lá grande coisa, lembra? Então é o seguinte, eu vou falar de 4 testes internacionais. Esses testes são elaborados por instituições e organizações internacionais que são autoridades no ensino da língua inglesa. Por exemplo, eu quero falar do teste americano TOEFL, que todo mundo conhece. Esse teste ele avalia a sua proficiência caso você queira estudar nos Estados Unidos numa faculdade. Por exemplo, algumas empresas também pedem o TOEFL ou alguns exames de mestrado ou de doutorado também pedem ele como prova de que você tem um nível X de proficiência. Ele é composto de 4 partes, né, onde você tem uma parte de listening, uma parte de writing, a parte de reading que envolve gramática e vocabulário e a entrevista em inglês. O outro teste que eu quero falar um pouquinho é o TOEIC. O TOEIC ele é teste basicamente utilizado por empresas para os seus colaboradores provarem que tem um nível X de proficiência em inglês. Ele lida mais com quem trabalha no mundo corporativo, porque ele tem um pouco essa linguagem voltada um pouco mais para isso. Você pode fazer o teste só de listening e de reading, que é gramática e vocabulário, ou você pode fazer o teste completo. Além disso, vamos falar dos 2 testes ingleses mais famosos, que é o teste da Cambridge, que nós temos o FCE, o CAE e o CPE. O FCE, que é o First Certificate, ele é para quem é um nível intermediário, quem chegou no nível B2 daquela tabela da SAF, do Common European. Então é para você saber se você já está naquele nível ali ou não. Tem o CAE, que é o Cambridge Advanced, né?
Então, nesse caso, é para checar se você é avançado, e o CPE, que é o Proficiency, que é o mais alto de todos, que você prova se você é proficiente ou não. São testes também utilizados para quem quer estudar na Inglaterra ou no Reino Unido de modo geral, e só quem quer também ter essa certeza da proficiência. E o teste mais completo, que é o IELTS, que é um teste formado pelo British Council, a ITP, o IELTS Australia e a Cambridge, que é para quem quer morar fora, quem quer trabalhar num país de língua inglesa. Ele mede a sua capacidade de proficiência nas 4 habilidades. É um teste mais completo e ele pode ser feito por qualquer nível, porque a pontuação dele, na verdade, indica o seu nível e não se você é aprovado ou não. Cada teste tem um tipo de avaliação e um tipo de pontuação diferente. Nós temos vários programas de curso, né, de treinamento, de preparação para esses testes que você pode procurar, pessoas especializadas nesses cursos preparatórios também. Cada teste é pago, tem um valor aí, por exemplo, o IELTS, se eu não me engano, hoje está em torno de R$800, e eles têm uma validade de 2 anos. Ou seja, se você precisa refazer daqui a algum tempo, você vai pagar e fazer o teste todo de novo. Mas lembra, é a certeza de que você chegou lá, não porque alguém disse, ou porque você acredita, ou só porque terminou um curso de inglês em algum lugar. Vale a pena você testar para saber como você está e onde você está. E aí, deu para clarificar um pouco o que é fluência, o que não é, e o que é proficiência, como elas andam juntas e como a fluência faz parte da proficiência? Dá para você hoje ter uma ideia melhor se você é fluente ou não? Só para terminar, quero dizer uma coisa. Valorize a sua etapa de fluência hoje. Você já conquistou um pouco. Pode não ser ainda o que você sonha, mas você já conseguiu alguma coisa. Lembra, a fluência também tem níveis. E você pode estar no nível onde você não gostaria, mas você vai chegar lá. Fluência é questão de capacidade de comunicação. Valeu, um abraço.